Continuando a apresentação das plataformas, a próxima plataforma que nós iremos comentar é sobre a Zano. A Zano é uma plataforma no-code back-end. Ela tem escalabilidade sem a necessidade de escrever uma linha de código. Ela vai oferecer a possibilidade de trabalhar com um banco de dados flexível, baseado no PostgreSQL, um sistema popular de gerenciamento de banco de dados de código aberto. Você tem a possibilidade de trabalhar também com banco de dados relacionais, utilizando a plataforma Zano, além de sua principal característica é apresentar um construtor de API no-code, em que é possível você transformar, filtrar e integrar dados de qualquer aplicação. Tendo uma API desenvolvida, você pode integrar com o seu back-end no-code qualquer outra plataforma, como por exemplo, se nós tivermos plataformas que trabalham apenas com a questão do front-end e não tenham a questão do back-end desenvolvido, ou não sejam plataformas full stack, por exemplo, você pode, por meio dessa API, fazer a integração da sua interface com a parte lá do banco de dados, utilizando essas plataformas aí, back-end, por exemplo. No caso aqui, outra característica importante dessa plataforma é que ela apresenta documentação automática dos endpoints da API. O que seriam esses endpoints? Esses endpoints eles permitem que eu possa realizar, por exemplo, operações sobre o banco de dados, como inserção de dados, como deleção, atualização, que são as operações básicas, e até mesmo posso configurar endpoints para fazer uma filtragem. Então, eu tenho lá uma tabela com um conjunto de dados, dentro da minha interface com o usuário, ele pode querer ir naquela caixa de texto chamado filtrar resultados e digitar, e eu apenas trazer resultados que sejam associados ao que ele digitou. A grande característica, ele faz essa documentação automática, isso facilita bastante a questão do desenvolvimento. Eu vou trazer um exemplo, depois integrando com outra plataforma que eu ainda vou explicar, e a gente consegue ver isso mais na prática, o funcionamento. Outra plataforma, só que aqui com um paradigma um pouco diferente na parte, principalmente da montagem lógica, é o Codeler. O Codeler ele é baseado no App Inventor do MIT, onde nós temos o desenvolvimento da lógica da aplicação utilizado por meio de blocos, blocos de programação. A ideia é bem semelhante a um Lego, onde eu vou montando os componentes, montando a lógica por meio desses blocos até eu conseguir construir a minha aplicação. Ela é um pouquinho mais complexa de se trabalhar do que a Bubble, que nós vamos utilizar, ou o Flutterflow, por exemplo, mas ela é utilizada principalmente para a questão de... tem a questão de desenvolvimento, mas voltado para aprendizado de programação, focado ali no App Inventor, só que o Coder é um pouquinho mais profissional. Assim como a plataforma Thunkable também, ela tem essa característica de desenvolvimento por meio de blocos, também com característica mais profissional, inclusive tem mais recursos de templates prontos para você poder trabalhar e desenvolver. Já a Codeler não, ela é mais simples, digamos assim, apesar de você ter um leque bem interessante de componentes que você pode utilizar para funções nativas, os sensores, os componentes nativos do smartphone, por exemplo. Bom, os projetos do Coder eles ficam hospedados no Google Cloud Platform e são essas características básicas. Para a gente mostrar basicamente o funcionamento do Coder e da Zano, eu vou mostrar uma aplicação que eu desenvolvi. Vale lembrar que o Codeler ele não tem a questão de um banco de dados nativo, digamos assim. Você trabalha mais com o aspecto de desenvolvimento front-end, digamos. E se você quiser integrar, você até tem blocos específicos para você integrar com o Firebase do Google, por exemplo, e blocos web para que você possa utilizar a integração com APIs, como a gente mencionou agora há pouco, com plataformas back-end. Uma API, a gente pode imaginar que, lógico que por trás dela tem sempre um protocolo, que é como uma espécie de padronização da comunicação, para que ambos os lados se entendam. A gente tem ali um cliente e um servidor. O servidor é onde está rodando ali meu banco de dados, toda a minha infraestrutura, e eu preciso me comunicar ali, por exemplo, com a minha interface que foi desenvolvida em uma outra plataforma. Então, para isso, eu preciso que eles falem a mesma língua, utilizando um protocolo, e também é que eu tenho uma API que dite as regras de como ocorre essa comunicação, por exemplo, com a inserção e a manipulação dos dados no banco, como a gente já mencionou anteriormente. Então vamos mostrar aqui a nossa aplicação e ver a integração na prática para a gente entender um pouco melhor como funciona. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar dois exemplos de plataforma. Tanto a Codeler, que eu utilizei para montar as telas aqui da minha aplicação,
e também a Zano, que é onde eu coloquei o back-end. Então nós vamos mostrar os dois funcionando, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Aqui, pessoal, eu tenho várias telas, né, que eu desenvolvi nessa aplicação. Eu tenho uma tela de login, onde eu posso vir aqui, né. Repare que esse daqui é só o Canvas de desenvolvimento. A gente desenvolve utilizando o Codular com um emulador. Então tem um aplicativo que a gente instala no dispositivo móvel e a gente pode integrar a plataforma com o dispositivo e desenvolvendo e visualizando aqui na tela do dispositivo como está ficando. Então, nem sempre como fica aqui é o resultado final que aparece no dispositivo. Então, nós temos aqui uma tela de login com dois campos básicos de e-mail e senha, por exemplo. E aqui eu tenho a minha tela inicial, que é uma aplicação de lista de tarefas. É um to-do list, onde a pessoa ela vai adicionando tarefas que ela vai fazer durante o dia e conforme ela vai terminando, ela vai colocando check, ou seja, finalizei, né, retiro, né, da questão da pendência, sinalizo que está finalizada e esse é o gerenciamento de tarefas que é feito. Né? Aqui é a tela principal da aplicação, onde eu vou fazer a listagem dessas tarefas e se eu tocar sobre uma das tarefas que aparece aqui na minha lista, eu vou entrar, por exemplo, né, na tela de edição, onde vem as informações básicas aqui dessa tarefa e eu posso editar. Por exemplo, eu posso colocar que ela está finalizada, então eu tenho um switch que sinaliza isso, sim ou não. Posso editar, né, persistir as alterações, ou se eu quiser, eu posso deletar. Há também a tela de adição, onde eu posso cadastrar uma nova tarefa, né, colocando aqui a descrição, horário de início, horário de fim, se está finalizada ou não, e adiciono. Toda essa parte de gerenciamento das tarefas, né, dos dados, digamos assim, ele está na Zano. Essa parte aqui do Codular é apenas o desenvolvimento da interface. Ou seja, o que eu faço aqui? Né, eu coloco aqui os componentes, busco aquilo que o usuário digitou em cada um dos campos, né, e mando essas informações por meio da minha API lá para a Zano, onde ela vai persistir os dados. Tudo bem? Então essa é a ideia básica. Aqui ao lado, só para mostrar algumas características da plataforma, eu tenho componentes de interface, que são os básicos, né? Botão, checkbox, a barra de progresso, né? Para indicar que está carregando, né? Alguma coisa na plataforma, para você buscar datas, botões específicos, imagens, label, que são rótulos que você utiliza aqui na interface para sinalizar ou expor uma informação para o usuário. Então tem vários componentes de interface. Vários componentes para você organizar o seu layout, né, como está feito aqui na tela. Né? Você tem componentes de mídia, onde você pode trabalhar com pegar imagem, com câmera, com text-to-speech. Então você fala, você pega um texto e ele fala, ou ele pode reconhecer o que você fala também. Tem a questão de animações slot, tem a parte de trabalhar com mapas, sensores, isso aqui é bem interessante, trabalha com uma grande variedade de sensores do dispositivo, né? A parte de storage para armazenamento de dados, onde você trabalha com suporte para armazenamento de arquivos do dispositivo, né? Criar um SQLite, trabalhar de forma local com armazenamento de dados. Tem outras características importantes também, que é principalmente de conectividade, onde eu posso trabalhar com Bluetooth, né? Tem a parte de integração com Arduino, a parte web aqui é extremamente importante, esse componente para você fazer a integração, né, com as APIs, digamos assim. A parte de monetização, para quem quiser lançar lá na Play Store, por exemplo, e quiser ganhar dinheiro com anúncios. E até mesmo, né, integração com Lego, né, Lego Mindstorms. Então tem várias características e a possibilidade de você inserir, importar extensões desenvolvidas aí pela comunidade. Essa é a parte da interface. E o paradigma é o mesmo, clico e arrasto. Já a parte de lógica de blocos ela é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais complexa. E envolve para cada ação que acontece, eu posso desenvolver um fluxo de execução. Então se eu voltar aqui na tela inicial, só para a gente ilustrar, né, eu tenho características do quê? De eventos, né, é uma plataforma orientada a eventos. Então quando a minha tela inicializar, o que eu faço? Eu posso querer buscar as informações lá no banco de dados. Então eu uso, chamo aqui, por exemplo, faço a chamada da minha API, busco esses dados e vou dispor eles aqui, quando eles chegarem, na minha interface. Então reparem que ela é um pouquinho mais complicada, mas você vai utilizando, né, os bloquinhos e vai encaixando. Então aqui você tem, por exemplo, estruturas de seleção, estruturas de repetição, que são aquelas estruturas básicas que a gente mencionou lá no início.
tudo bem? Já que no nosso back-end, né, na Zano, ela é mais simples e tranquila de se mexer, é bem tranquilo de você criar as tabelas. Você tem a parte de database, que é o banco de dados, onde aqui você cria suas tabelas. No caso aqui, a minha aplicação ela tem uma tabela de controle de usuários, né, dos usuários cadastrados. E aqui eu tenho as tarefas que são cadastradas relacionadas a cada usuário. Então, cada usuário tem a sua lista de tarefas. Então, aqui a gente consegue até visualizar também a questão da relação entre essas tabelas. Ó. Se eu pedir para mostrar as relações, eu consigo ver que essa minha tabela usuário está relacionada à tarefa, até porque eu preciso associar cada tarefa ao usuário cadastrado na aplicação. Tudo bem? Então, ó, se eu clicar aqui, por exemplo, na minha tabela tarefa, eu consigo ver, por exemplo, tudo que está armazenado. Então, eu tenho apenas um usuário João que cadastrou até agora, e aqui estão as características de todas as tarefas que ele cadastrou. Outro aspecto importante é a criação da API. Então, ó, repare que para aquela tabela, isso aqui é feito automaticamente. Quando eu crio a minha tabela tarefa, eu posso solicitar que ele crie também, né, esses endpoints para eu trabalhar com as operações básicas do banco de dados. Então, por exemplo, repare que aqui ele vai utilizar métodos específicos do protocolo HTTP, que é GET, POST, DELETE, PUT. E qual que é a ideia básica aqui? Cada um desses endpoints ele vai me trazer uma funcionalidade específica. Então, por exemplo, este primeiro, ele retorna todos os dados, né, todas as tarefas registradas no banco de dados. Esse é principal para a gente fazer aquela listagem inicial de todas as tarefas que o usuário cadastrou. Eu posso utilizar o POST para adicionar uma tarefa no banco de dados. Eu posso utilizar o DELETE, obviamente, para deletar uma tarefa. O GET para buscar uma tarefa específica, onde eu passo, por exemplo, um parâmetro, um ID. Né? Qual que é a tarefa que eu quero? Ao invés de ser todas, eu quero uma específica. A mesma coisa com o PUT, para eu fazer a edição, né, dos dados de uma tarefa já cadastrada no banco de dados. É lógico que isso aí é algo um pouco mais complexo, né? Eu não vou entrar muito em detalhes desse desenvolvimento, mas serve para vocês buscarem um pouco mais e ver como que ela funciona internamente. Só para a gente entender, vamos buscar primeiramente visualizar o que acontece quando eu vou adicionar uma tarefa no banco de dados. Ó, eu vou clicar aqui, ó, repare que eu tenho que passar valores, ou seja, minha interface lá no Codeler, lá no meu aplicativo, ele tem que mandar alguns parâmetros para que possa ser adicionado no banco. Entre eles, a descrição da tarefa, o horário de início, o horário de final e se ela está finalizada ou não. Depois aqui, ó, das entradas, eu tenho o processamento dessa minha requisição. E aqui é onde entra, por exemplo, o passo a passo. Né? Eu vou adicionar um registro aonde? Na tabela tarefa. Pego essas informações, ó, ao que está à esquerda são as colunas que estão na minha tabela do banco de dados e à direita são inputs, ou seja, aquilo que a aplicação enviou via requisição. Então, eu pego esses valores e adiciono ali no meu banco de dados. Tudo bem? E eu posso colocar aqui, por exemplo, uma resposta. Né? No caso aqui, eu poderia colocar um código dizendo que foi adicionado, ou eu poderia retornar aquilo que foi registrado no banco de dados. Então, é dessa forma que ele vai funcionar de certa maneira. E tem, lógico, a documentação automática que ele cria. Ó. Então, isso aqui ele fica visível, né, e você pode entender mais ou menos como que é o funcionamento de cada um desses endpoints que ele cria. Ó. Se eu quiser buscar todos os registros, ele vai me dizer o que retorna nessa estrutura para que eu possa trabalhar, né, e interpretar esses dados, por exemplo, lá no meu front, lá no meu aplicativo do Codeler. Então, eu vou rodar aqui a aplicação e vamos ver um exemplo. Primeiro, eu vou conectar com o emulador. Então, vou digitar o código aqui no aplicativo. Então, esse aplicativo é próprio para desenvolvimento e emulação da aplicação. Então, beleza. Ele tenta abrir a lista inicial, mas como eu não tinha feito o login anteriormente, eu tenho como se fosse uma lógica por trás que verifica, né, se o usuário está logado ou não. Se não houver login, o que ele faz? Redireciona para a tela de login. Então, vou digitar aqui, ó, joão@email.com e vou digitar a senha dele aqui. Login. Beleza, fiz a validação das credenciais, olha lá, ó, traz a lista, né, das tarefas que o João cadastrou. Então, por exemplo, aqui eu posso cadastrar uma nova tarefa. Vou colocar, por exemplo, prova de física. Ah, qual que é o horário de início dessa prova? Sei lá, vamos colocar aqui à noite, por volta aí das 7h30. E qual que é o fim? Ah, o fim vai ser por volta das 9, por exemplo. Não, 9h15, só para a gente preencher. Beleza, ó, fiz o preenchimento. Está finalizada? Não.
E se estivesse, basta tocar que ele vai para sim. Então a gente tem esse switch para indicar, né, o estado de finalização. Vou clicar em adicionar. Repare que ele vai persistir no banco de dados, tem um aviso aqui. E na sequência aparece, ó, prova de física. Esse ícone com reloginho quer dizer que está pendente, o ícone com check quer dizer que já foi com finalizado. Se eu quiser, por exemplo, editar uma informação, eu toco sobre o item na lista. Ele abre aqui a tela, traz as informações e vamos dizer que eu finalizei. Venho aqui, clico em alterar, aí ele atualiza a lista novamente, ó lá. Repare que agora eu finalizei a prova. Posso clicar aqui e excluir também. Tem a opção, além de alterar, posso deletar. E agora a nossa prova de física sumiu. Então, basicamente, essa é a ideia do aplicativo. E repare que, né, tudo isso está correndo, né, essas informações no banco está por trás aqui da Zano. Por fim, nós temos a plataforma Bubble, que é o que nós vamos utilizar para desenvolver a aplicação. É uma ferramenta aí completa para a criação de aplicações web. E faz pouco tempo eles colocaram também a questão de desenvolvimento mobile nativo também, né, o que é uma característica bem interessante. A plataforma só permitia o desenvolvimento de aplicações web, então você tinha uma certa dificuldade para trabalhar de forma nativa, né, com a questão de dispositivos móveis. A ideia é a mesma dos outros. Eu tenho um criador aí de um editor visual drag and drop, onde eu vou arrastar e soltar e depois configurar cada um dos componentes. Né? Posso criar aplicações multi-usuários, né, interativas, e é uma plataforma full stack. Isso significa que eu não preciso de nenhuma plataforma externa para fazer a minha aplicação funcionar. Então, que significa isso? Eu posso tanto desenvolver a parte da interface, né, que seria os recursos por meio do front-end, e eu também posso desenvolver ou configurar o meu back-end, porque a plataforma ela oferece tanto a parte de desenvolvimento e interação com o usuário, como também a parte, né, de configuração e banco de dados nativo. Então, é uma plataforma completa. Então, a gente não precisa fazer a integração com nenhuma outra plataforma para que a nossa aplicação ela funcione por completo, né, se a gente falar de maneira bem genérica. Segundo a plataforma, ela inclui todas as ferramentas necessárias, né, para criar um site como Facebook ou Airbnb, por exemplo. E aqui eu deixei um link que é muito interessante que vocês entrem, que é o Bubble How to Build. Ou seja, aqui ele vai trazer uma série de dicas, né, de como você consegue fazer um clone, por exemplo, de um Instagram, né, utilizando o no-code. Né? É lógico que além do Instagram tem outros sites que você pode dar uma olhada nas dicas, né, e quais são as orientações para que você consiga fazer isso também. Né? Isso é bem interessante. A Bubble produz bastante tutoriais e materiais aí de aprendizado da plataforma. Bom, ela oferece a questão de implantação e hospedagem também da solução. Então, tem soluções de escalabilidade, controle de versionamento, né, tem recursos de detecção de vulnerabilidades da aplicação, né, trabalha-se com a questão de criptografia de dados entre, né, as comunicações, a questão de segurança. Né, ela roda por trás ali do AWS, da Amazon. Então, tem todas essas características. Inclusive, a gente vai ver como funciona até mesmo, né, mais para frente, quando eu for mostrar um pouco mais sobre a interface do Bubble, né, no nosso vídeo de introdução, de criação de contas na plataforma, como que funciona a questão dos planos, né, para você contratar, por exemplo, se você quiser evoluir para algo mais profissional ou lançar uma aplicação no mercado de certa forma. Possui desenvolvimento colaborativo, então é possível você desenvolver em equipes também, o que é uma característica muito importante, né? E basicamente a grande parte das plataformas vai trazer algo nesse sentido. Né? Possibilidade de utilizar inteligência artificial para a criação de toda a aplicação, isso aqui é um recurso muito interessante, que é o Bubble IA, né? Que você consegue, de certa forma, passar uma descrição sobre a sua aplicação, né? E ele gera para você a aplicação. E com isso, lá no editor, por exemplo, você consegue ajustar ou aperfeiçoar aquilo que foi desenvolvido pela IA. É semelhante ao que a gente viu ali com o Webflow. Né? Só que o Webflow ele foca mais no front, aqui a gente foca mais em toda a aplicação. A grande característica do Bubble, né, apesar dela lidar muito bem com aplicações que envolvam, né, uma certa complexidade, principalmente, né, a questão de trabalhar com formulários, trabalhar com operações básicas no banco de dados, ela não é adequada para o desenvolvimento de jogos, né, principalmente com gráficos mais dinâmicos. Né. Se você for desenvolver jogos mais complexos, o ideal é que você utilize uma plataforma específica para isso. Né. Com o Bubble você não vai conseguir atingir essas características.
mas se vocês forem desenvolver RPs, CRMs, por exemplo, você consegue fazer utilizando o Bubble. Então, no nosso próximo vídeo, né, nós vamos mostrar um pouco mais sobre essa ideia de usar IA para criar, a utilização de templates e algumas características adicionais sobre a plataforma Bubble. Bom, exemplos de sites construídos com low-code e no-code. Nós temos aí o No-Code Tech, que é o que eu mostrei agora há pouco, que tem as plataformas lá, né, a classificação das plataformas e a indicação das melhores para cada tipo de aplicação. Ele foi desenvolvido aí utilizando o Webflow. E esse projeto aqui ele é bem interessante, né, desenvolvido por uma agência chamada AirDev, que é especializada, né, na questão de desenvolvimento no-code. No caso, eles trabalham mais especificamente com Bubble, mas esse projeto aqui ele é bem bacana e eu vou mostrar para vocês como que ficou o site. Então, pessoal, esse é o exemplo, né, do clone inspirado aí no Twitter. Então, só para a gente entender aqui, ó, vou fazer só o login para a gente visualizar o funcionamento. Tudo isso foi desenvolvido utilizando plataforma no Code. Então, ó, temos aqui as características, né, do feed, mensagens, notificações, tudo isso funcional para vocês verem aí o que é possível desenvolver com essas plataformas. Bom, continuando aqui, nós temos também projetos desenvolvidos pela AirDev, como eu mencionei. Então, nesse link aqui você pode conhecer um pouco mais sobre os projetos que eles desenvolveram, né? Conhecer essa questão do uso, dos casos de sucesso de clientes, né, dessa agência. Né? Outro site bacana para que vocês possam visualizar, né, o caso de sucesso de clientes é o Bubble Showcase. Né? Então, basicamente, os clientes da Bubble que desenvolveram e obtiveram êxito utilizando a plataforma aí nos seus negócios. Então, vocês podem ver, fiquem à vontade para explorar as soluções, que é bem interessante ali, de certa forma. Bom, vou mostrar um exemplo de caso de sucesso, que é a Comet, que é uma startup francesa criada aí em 2016. Né? Ela utilizou uma plataforma basicamente voltada para empresas encontrarem desenvolvedores freelancers, né? Ela foi desenvolvida no início utilizando, né, a Bubble, né, e após um ano e meio de seu lançamento, ela já estava intermediando cerca de 500 mil euros por mês. Né? Então, qual que é a ideia? Eles não estavam ganhando isso, mas intermediando, né, entre essas empresas e desenvolvedores esse valor. Todo o desenvolvimento da plataforma dentro desse intervalo de um ano e meio foi realizado com o Bubble. Né? E essa construção ela foi feita em poucas semanas, né, sem que os fundadores da plataforma tivessem um conhecimento aprofundado em desenvolvimento. Né? Então eu deixei aqui um pouco mais sobre, né, esse depoimento, né, de um dos fundadores da Comet e também aqui o site da plataforma. E que casa bem na questão do que a gente falou, né, sobre a validação de ideias. Né? Então eu posso começar utilizando um Bubble da vida, por exemplo, para validar a minha ideia, né, começar a ganhar tração no mercado, né, verificar se aquela ideia ela vai ser aceita ou não, e depois eu posso evoluir, escalar, possivelmente evoluir para um desenvolvimento tradicional. Então, pessoal, com relação a essa parte introdutória, mais teórica, né, de apresentação de plataformas, é isso. E na próxima aula nós vamos apresentar a Bubble. Né? Vou trazer aquele exemplo, né, utilizando o desenvolvimento com IA, como criar uma conta, e depois nós vamos começar a desenvolver o nosso aplicativo.